Jorge Carrascal é, sem dúvidas, uma das melhores contratações do Flamengo em 2025. E pouco tem se falado do possível papel que o colombiano terá no time de Felipe Luiz. Portanto, no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que faz sentido a contratação do novo jogador rubro-negro e como ele pode desempenhar uma função parecida com um jogador que era muito importante. Nada menos que Gerson. Bora para análise. Jorge Carrascal é um meia extremamente versátil. Temos que identificá-lo como uma espécie de coringa nos times que joga, já que transiciona muito entre as funções de 8 e 10. Porém, pela desenvoltura técnica e física, pode tranquilamente executar a função de falso ponta. A exemplo do que Gerson, inclusive, realizou nesse time do Felipe Luiz, por ser destro, com um pouco mais naturalidade atuando do lado esquerdo para dentro do que do lado direito para dentro, como a gente vê nesse exemplo. E aí, tratando dos aspectos técnicos especificamente, a gente tem que começar a falar do Carrascal como um jogador que lida muito bem com a bola nos pés, ou seja, um jogador que prefere conduzir muitas vezes do que ter aquele dinamismo de poucos toques na bola, e a partir disso ele vai produzir muitos giros, lógico, com uma boa compostura, um perfilamento excelente para esse tipo de situação, e com muita velocidade para identificar o espaço e tomar a decisão que não é a óbvia. E para um meio-campo como ele é muito importante porque vai quebrar muita linha a partir desse tipo de giro, que é muito característico. A gente vai falar muito desse movimento em específico, usando o pé direito e pé esquerdo, muito mais o pé direito, apesar de ter uma ambidestria até funcional, o Carrascal acaba utilizando mais seu pé dominante. E repare como um toque ele mantém a bola muito próxima do seu corpo e no segundo toque ele geralmente vai dar velocidade a ela e aí sim o seu corpo a acompanha para então tomar uma decisão mais aguda, seja ela um passe ou então, como a gente viu anteriormente, uma finalização. Mas novamente, ó, o domínio com a bola muito próximo ao corpo, ou seja, um primeiro toque de fato refinado, e aí o segundo toque vai adiantar. Mas também existe o orientado, que é utilizando o pé esquerdo. A gente dificilmente vai ver o Carrascal conduzir com o pé esquerdo, mas o primeiro toque, o domínio orientado, muitas vezes vai ser de fato realizado com o seu pé não dominante. E aí a gente vai ver muito também essa situação de sola do pé sendo utilizado com fundamentos e princípios do futsal bem presentes no que a gente vê realmente de ações do Carrascal. E aí, como a gente vê falando do lado esquerdo do campo, pelo lado esquerdo o Carrascal ainda vai dar um pouco mais de amplitude do que a gente pode ver pelo lado direito, por ser de fato um jogador que vai criar muito a partir de conduções, dribles, um contra um é forte do Carrascal, apesar de não ser um jogador extremamente veloz, é um jogador extremamente refinado. E isso vai de fato corroborar para o jogo dele nessas situações, jogando fora da grande área e mais aberto. E além disso, ele faz muito esse tipo de apoio de costas para o gol adversário. E esse apoio, esse desmarque de apoio vai orientar muito também os movimentos dos seus companheiros atacando profundidade, já que em poucos toques o Carrascal também pode achar esse tipo de passe em zonas mais agudas, como é esse último terço do campo. A gente viu 3 situações que exemplificam muito bem isso. Pegando o jogo de frente, o Carrascal, apesar de ser um pouco errante ainda e precisar melhorar a tomada de decisão, ele tem muito bons instintos para esse tipo de situação, para um jogador que vai transitar nessa função de 8 e de 10, como eu disse anteriormente. E aí a gente está falando de instintos como a boa visão panorâmica do campo e o bom timing e feeling também para tirar esse passe em direção ao ponta ultrapassando. Esse passe de dentro para fora, né? Um passe em diagonal visando essa ultrapassagem do ponta sem fazer com que esse ponta freie ou perca velocidade a partir de uma travada de movimento, né? E além disso, o Carrascal é um jogador que movimenta muito sem bola também para gerar opção, principalmente como 8 ou como um 10. E esse movimento de dentro para fora para gerar opção para o lateral ou para o ponta daquele flanco específico é muito marcante. E é um movimento, inclusive, que eu costumo destacar, parecido com o que o De Bruyne fazia muito no Manchester City, do Pep Guardiola, o Manchester City campeão da Champions, né? Que era o De Bruyne sair dessa posição de 10 ou de armador em direção, de fato, à linha de fundo para gerar essa dúvida nos zagueiros, né? E explorar muito, inclusive, o espaço entre zagueiro e lateral. E aí vai gerar uma desvantagem, inclusive. E aí, muitas dessas decisões corretas do Carrascal se dão por conta do bom entendimento do espaço
e como ele consegue também não só ler um espaço vantajoso para si, mas também um espaço vantajoso para o seu companheiro. E a gente vai ver nas assistências concretas, né, que são as grandes chances criadas por ele, que foram de fato concretizadas em gols, todo esse arsenal que a gente vinha falando, né? Os apoios, o jogo por dentro e de frente, né, para a área adversária, o jogo pelos lados do campo, seja a partir de um cruzamento pelo lado direito, um cruzamento abrindo, ou então do lado esquerdo, nessa relação com o lateral, em que ele muitas vezes vai gerar amplitude ou vai jogar por dentro, deixando o corredor para o lateral e tirar esse cruzamento fechando a área, por exemplo. Em relação aos gols, o Carrascal é um jogador que, para a função que ele executa, consegue finalizar e executar muito bem esses movimentos para finalização. É um jogador objetivo nesse sentido e que vai buscar muito o gol. E aí, atuando por dentro ou do lado direito, a gente vai ver muito o Carrascal fechando em direção a esse espaço entre a marca do pênalti e a linha da grande área, né? Quase na meia-lua. E ele vai ocupar muito esse espaço para receber e ser uma opção de cruzamento para trás, rasteiro, enfim. Mas é lógico que atuando pelo lado esquerdo, como esse falso extremo que a gente vinha falando anteriormente, ele vai ter muito, além da compreensão do espaço e de conseguir se desmarcar com certa facilidade, ele vai ter também mais naturalidade para finalizar, porque a bola já vem um pouco mais à feição do seu pé dominante. Como eu disse, é uma ambidestria funcional, mas o pé dominante dele é muito acima do pé não dominante. E aí a gente pode ver, inclusive, nas ações decisivas, né? Que é, de fato, no momento de finalizar, ou as conduções finais em direção ao gol. E aí a gente vai ver, inclusive, aqui esse gol é interessante porque marca muito do que a gente falou aqui no vídeo, que é o desmarque, né, para se colocar longe do lateral, o domínio orientado e a capacidade de finalização. A gente consegue resumir muito do que é esse vídeo em lances pontuais, né? Agora, por exemplo, a gente pode falar de vislumbrar um espaço específico para finalizar. Repare como a jogada não deu certo, mas o Carrascal tá procurando um espaço que faça com que ele consiga marcar o gol, sabe? Então isso é legal de se destacar num jogador também, essa percepção do espaço e essa gana, de fato, de estar próximo do gol também, apesar de não ser um jogador designado para fazer gol o tempo inteiro. Inclusive, na Rússia, ele se notabilizou por ser um bom cobrador de pênaltis. Ele geralmente vem sendo no Dynamo, no CSKA, o cobrador de pênaltis dos seus times. E aí, um desempenho também bastante interessante, a gente vê até um padrão que a gente costuma até falar aqui nos vídeos, que é os cantos preferidos dos batedores, né? E o Carrascal tem um pouco mais de naturalidade de bater cruzado, né?